Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o diretor executivo do Museu da Imagem e do Som de São Paulo e diretor do Cinema Caixa Belas Artes, André Sturmo. É um prazer recebê-lo, André. Obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui. Bom, André, já que a gente citou aqui o MIS, que é um espaço tradicional, do cinema, da fotografia aqui na nossa cidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito deste trabalho que o senhor está fazendo no MIS de grande sucesso. Nós temos diversas exposições, aí uma delas é o Castelo Rá-Tim-Bum, onde a gente tem voltas de filas no quarteirão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito deste trabalho. Com o maior prazer. Eu fui para o MIS há 3 anos e meio, convidado pelo Conselho do MIS. O MIS é administrado por uma organização social, é um modelo de gestão dos equipamentos de cultura que a Secretaria de Estado criou há 10 anos, inclusive, e que eu acho que trouxe muito progresso para a cultura em São Paulo, né? E no caso do MIS, o objetivo foi esse, de reinserir o MIS na cidade de São Paulo do ponto de vista da repercussão, do ponto de vista do interesse. Era um trabalho que estava sendo feito lá bem feito, mas era um trabalho que não repercutia, não atraía tanta gente. E aí, então, a gente trabalhou nesse sentido, junto com todo mundo que está lá envolvido. Fizemos primeiro a exposição que teve um certo resultado, foi a Game On, foi uma exposição sobre a história dos videogames, depois a Méliès, o Ai Weiwei, e aí a gente teve essa sequência agora, que eu acho que é muito legal, que foi o Stanley Kubrick, o David Bowie e agora o Castelo Rá-Tim-Bum, que eu acho que é um evento que transcendeu a cultura, virou um evento social na cidade de São Paulo, né? Com certeza, a gente nunca acho que viu tantas filas assim, né? Para uma exposição. E um produto como o Castelo Rá-Tim-Bum, né, que tem todo esse componente da família, né? Então deve estar sendo certamente um encontro de gerações, né? Com certeza. E é bacana porque os fãs do Castelo Rá-Tim-Bum têm entre 20 e 30. Então já são jovens. Mas aí você tem as pessoas que já têm 40, que também são fãs, que já têm seus filhos, as pessoas que não conheciam, que estão indo, a TV Cultura voltou com a série no ar. Então gerou aí um efeito, um círculo virtuoso, que é muito legal. Isso que eu acho que é importante no trabalho que a gente faz, e acho que para qualquer um, que não é só trazer o fã, mas é formar novos fãs. Com certeza. E é isso que a gente está vendo acontecer. Mesmo as pessoas que não conhecem, que acabam indo à exposição, saem de lá maravilhadas com o Castelo Rá-Tim-Bum, né, André? Com certeza. E André, você no início da sua resposta falou algo muito importante. É um espaço cultural ter a sua vocação bem clara. Então alguém também conhece o museu. Exato. Quer dizer, o conteúdo que é fantástico ajuda a descobrir ou redescobrir o Museu de Imagem e Som. A divulgar, isso é muito Antônio importante, Carlos? quer dizer, esse patrimônio cultural da cidade, né, ele tem que ser realmente ativado. E acredito que essa iniciativa do André é muito importante por isso, né? Não só o que está sendo visto, é o museu ter essa visibilidade como um grande espaço da cidade de São Paulo. Né? Exatamente, é um museu público, é um museu do governo do estado, é um museu que precisa estar à disposição da população. E eu vou só falar de mais uma coisa que eu tenho o maior orgulho de falar: eu não ando mais de carro. E fico muito estressado, então meu carro fica em casa. Então eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu ando a pé e ando de táxi quando precisa. E o MIS é relativamente perto da minha casa, eu pego ali o ônibus na Rua Augusta e estava no ônibus, como sempre, o ônibus cruzou a Avenida Brasil, o cobrador virou para trás e falou: próxima parada é o MIS. Levantou um monte de gente. E a partir dali eu percebi que toda vez que eu ia de manhã para o museu, o cobrador virava e avisava, qualquer que fosse o cobrador. Maravilha, virou Ou seja, parada. virou um ponto de referência. E o que é bacana disso? Não é que o MIS está famoso, é que é gente que nunca foi no MIS. Exatamente. Ou seja, o cara pegou o ônibus e perguntou para o cobrador: você me avisa onde é o MIS? E é tanta gente perguntando. Até o cobrador já fala. Até o cobrador que talvez passasse lá anos na anos, e não sabia o que era. Não sabia o que era. O que ele representava. Né? Então isso é muito legal. Outro dado que tem a ver com isso também, o Google publicou um relatório, sabe, uma matéria na Folha de São Paulo, que eles fizeram assim: personalidades mais buscadas no Google, receitas mais buscadas no Google, endereços mais buscados em São Paulo. Não era equipamentos culturais, era endereços. O primeiro é o Detran, o segundo é o Museu da Imagem e do Som, o terceiro é o Hospital de Sapopemba.
Ou seja, Nossa, isso mostra quanta gente está indo pela primeira vez no museu. Claro. Isso é fantástico. Então é muito legal. A E eu acho que é um redescoberta, né? efeito que você também falou, importante isso, né? Redescobre o museu, Isso. começa a frequentar o MIS, aí começa a ir a outros espaços culturais também. Isso. A pessoa Claro, adquire porque novos hábitos. Exatamente, ela tem essa experiência de contato que talvez muita gente nunca nem tenha Nós entrado temos no a museu. cidade de São Paulo, por conta de iniciativas da Secretaria da Cultura, do Estado, do município e até federal, tem um conjunto de espaços públicos, sejam parques, museus, fascinante na nossa cidade. Na nossa própria região ali da Paulista, e considerar que a região dos Jardins, para quem não conhece, é uma região ali próxima ali da Paulista, né, onde o MIS está, ela tem uma quantidade de equipamentos fantásticos. É verdade. E alguns que não são públicos, mas são privados, é um que a gente vai falar agora, que é a recuperação do Cine Belas Artes, Isso foi muito que é uma bom. reconquista de um espaço histórico importante, né, de uma região importante da cidade, que é a Paulista com a Consolação, né, que Antônio também é um Carlos. trabalho aí que o André vai falar um pouquinho. Que o André né? dirigiu. Porque, na verdade, você já tinha sido diretor em 2003, né, André? Aí ele foi recuperado, foi reaberto e aí fechou em 2011 e nós tivemos grandes manifestações, abaixo-assinado, justamente para devolver, na verdade, esse que já é um símbolo emblemático da nossa cidade, né, André? Exatamente. Em 2002, o cinema tinha decaído muito, infelizmente. Ele estava muito, realmente, as pessoas nem lembravam muito dele e ele ia fechar. Eu procurei o dono do cinema, fiz um acordo com ele e assumi. Você está falando do dono do imóvel? Não, na época dono era o dono do operador, cinema. O operador, que operava. Tá. Claro, fiz o acordo com ele, depois fiz o acordo com o proprietário do imóvel, claro. porque tinha um aluguel, um contrato, precisava ser ajustado. Na época, o Fernando Meirelles, cineasta, que é muito meu amigo, e os sócios dele entraram de sócios no cinema, e a gente conseguiu o patrocínio de um banco que foi muito importante para a gente fazer a reforma. E aí o cinema bombou de novo, né? A gente começou com Noitão, uma série de coisas que deram muito certo. Aí, no início de 2011, infelizmente, por questões comerciais, nós teve um problema, fechamos. E aí, para minha felicidade e surpresa, houve uma mobilização, uma comoção, a sua palavra é muito boa, que espontânea, que gerou, né, abaixo-assinado no Facebook com 90 mil pessoas, enfim. Quando a gente fechou o cinema, criou-se também espontaneamente o Movimento Belas Artes, grupo de pessoas que resolveu militar pela causa. E aí esse movimento se manteve até que o prefeito, quando assumiu, acho que no quarto dia deu uma entrevista dizendo 4 prioridades e uma era ajudar a reabertura do Belas Artes. Eles se mexeram, buscaram um entendimento com o proprietário para que a gente se aproximasse. Houve sim uma interferência da prefeitura? Houve uma interferência fundamental, várias outras... Construíram um diálogo entre as partes. Foi, eles criaram um diálogo, eles se propuseram a criar estímulos para que a coisa fosse viabilizada, chegamos no entendimento com o proprietário, e foi a prefeitura que abriu a porta da Caixa Econômica Federal, que sem esse apoio deles não teria... Sem o patrocínio da Caixa não teria como viabilizar. Então eu faço questão de mencionar, porque foi fundamental o papel da prefeitura nesse processo, do prefeito, do secretário da Cultura, na época do secretário de Trabalho, que não era muito da área, mas que teve um envolvimento grande também. E todas essas forças unidas tornaram possível que a gente reabrisse o cinema. O patrocínio da Caixa é importante para o dia a dia. A gente levantou os recursos para a obra, para a instalação. Tudo lá é novo, né? Absolutamente. E agora garantir que fique como as pessoas esperam. Qual é o alinhamento da programação? É o mesmo padrão de programação que, claro, o Belas Artes não é só um conjunto de paredes. Né? O que faz o Belas Artes no cinema especial é a sua localização, mas é a vida, é a programação. É a programação, que é diferenciada. Vocês voltaram com a mesma estrutura, são 6 salas, é isso, São André? 6 salas que exibem filmes, vamos chamar de... não hollywoodianos, vai. Né? Tem gente que fala filme de arte, eu acho ruim, porque parece para pessoa que não conhece, que é uma coisa difícil e tal. Isso. Absolutamente, a gente só não passa aqueles filmes que já estão em 100 cinemas na cidade de São Paulo. Então, nada contra esses filmes, um outro universo de mas a gente quer dar uma opção, de um programa diferente para as pessoas. Tem comédias, tem filmes de suspense, tem filmes mais difíceis, mas é isso, uma programação diferenciada e um ambiente. Então tem lá um café, um balcão, que as pessoas chegam antes, ficam batendo papo, muita gente se conhece no Belas Artes, a gente começa a namorar no Belas Artes, porque é isso, você encontra gente que gosta de cinema.
Tem que ter Então, umas... exatamente. se Todo discute mundo um que está pouco, ali tem alguma coisa em comum. Gosta de cinema, né? A primeira coisa é Já gostar é um de cinema. pontapé inicial, né? Você tem, na verdade, uma sala que ela só exibe filmes brasileiros, André? Exatamente. Isso foi uma do resultado dessa parceria com a prefeitura. Nesse bojo, a gente fez esse acordo de ter uma sala SP Cine que exibe Filmes nacionais. filmes brasileiros, filmes nacionais. Eventualmente a gente, por exemplo, teve uma semana que exibimos um filme argentino, mas o Brasil tem a relação do Mercosul, então a gente achou que fazia sentido. Mas é isso, é uma sala que prioritária, praticamente exclusivamente exibe cinema brasileiro. Então a gente tem sempre no mínimo às vezes até mais. Quer dizer, não é porque tem a sala do cinema brasileiro que não passa filme brasileiro nas outras também. Claro. E vocês, na verdade, acho que até com uma forma de fomentar um pouquinho mais essa parte de viabilização, né, do cinema, vocês também venderam cadeiras cativas, foi isso, André? Como é que funciona isso? Isso foi o seguinte, teve toda aquela mobilização quando fechou, teve toda aquela celebração quando estava para abrir, e eu achei que seria legal criar algum tipo de possibilidade das pessoas manifestarem esse seu apoio e terem uma retribuição. Então a gente criou 2 programas, um era da cadeira e o outro era de associação mais simples. E as pessoas que compraram uma cadeira, tem lá uma cadeira com seu nome. Isso não quer dizer que se ela quiser, óbvio que ela pode durante um ano assistir todos os filmes que ela quiser em qualquer sala, não é que ela só pode ir naquela cadeira, naquela sala. Claro. Mas tem lá a cadeira com a plaquinha do nome dela, foi uma maneira da gente fazer esse... E por um ano ele é o dono da cadeira. A cadeira nós vamos deixar para sempre com o nome dela. Mas por um ano ele tem acesso livre no cinema. Legal. Que bacana. Com um acompanhante. E ela pode todos os dias? Se quiser ir todo dia, pode ir. Se ela quiser ir 2 vezes no mesmo dia, ela pode ir. Enfim, mas eu acho que ninguém comprou essa cadeira pensando na conta financeira, de ser um bom negócio. Mas como um prestígio e até para dar uma contribuição. Foi um apoio para o cinema, né? A gente estava investindo muito recurso, e do outro lado, acho que um charme de você ter uma carteirinha, você poder chegar no Belas Artes qualquer dia e assistir um filme. E vai ter alguma coisa nova ainda mais do que você já falou lá no Belas Artes? Tem alguma inovação que vocês vão aplicar? Algum tipo de A gente está desenvolvendo aí algumas novidades da programação. Como a gente criou Noitão, a gente também quer criar outras. Assim, exatamente. Tá. E a gente tem um projeto que esse já é público, que é a sala em parceria com o restaurante Bar Riviera, que fica do outro lado. Legal. Que é uma sala que vai ser uma sala, muito simplesmente falando, é um drive-in. Então vai ser uma sala com poltronas diferenciadas, com uma disposição de cadeiras diferenciadas, com uma programação também diferenciada, onde as pessoas vão poder literalmente comer lanches, beber drinks. E assistir um bom filme. E assistir um bom filme que combina com você ver o filme com seu amigo, ou seja... O Belas Artes é um lugar onde a gente, inclusive na vinheta de abertura, fala, por favor, não fique batendo papo. Né? Nessa sala é o contrário. Essa pode bater papo. É pra você bater papo, gente que não consegue ficar sem olhar no negócio. Pode comentar sobre o filme, exatamente. A exibição. Quer fazer lá não sei o que no post, pode fazer. Mandar nas redes sociais, divulgar. Já que tem gente que não consegue ficar sem, temos uma sala criar um ambiente para quem quer comer, beber e conversar durante o cinema. Muito bem, maravilha. E está sendo um sucesso, né, a reabertura. Como é que você avalia, na verdade, a reabertura do cinema, André? Eu acho que, antes de tudo, a vitória da cidade, né? Acho que uma vitória rara, né? Infelizmente, a maior parte das vezes que há mobilizações, nem sempre sucede. E nesse caso foi bem sucedido. E acho que por isso, porque teve tanta gente envolvida, teve um movimento que se organizou, teve o governo que comprou a questão, claro, nós que articularam, fizeram todo o papel de... Fazemos, né? Com certeza. E acho que é isso. A credibilidade também, né? Todo mundo ficou feliz. Hoje sou amigo do proprietário, conversamos, ele está felicíssimo, a cidade está felicíssima, né? A gente tem tido sessões cheias, a Caixa Econômica está feliz, todo mundo acho que ficou muito feliz. A gente conseguiu devolver o cinema e isso foi muito no processo, né? O Roberto Loeiro foi o arquiteto também que fez o projeto, digamos, de reabertura do cinema e a gente conversou muito disso. Não vamos mexer muito ali na entrada, vamos só renovar. Para que quando as pessoas chegarem, elas tenham a sensação de que elas estão vindo no Belas Artes que elas gostaram. Né? Porque é isso que as pessoas buscam, senão elas vão em outros cinemas, exatamente. né? Recuperar e se a gente mudasse demais, né? Podia talvez perder a identidade, né? Então a gente, claro, renovou, mudou a tinta, mudou o carpete, mudou a luz, mas você se sente chegando no mesmo cinema. No mesmo cinema. E é fundamental, né, Antônio Carlos, isso para revitalizar a região, não é? Aquela região ali,
e quem talvez não seja familiarizado, ela é o final, como eu disse, da Consolação e a Avenida Paulista. E ali, por razões diversas, até porque por muito tempo teve obra do metrô, então ali alguns espaços ficaram um pouco deteriorados, as fachadas, né, a ocupação de um espaço na Avenida Paulista, na esquina agora vai ter uma outra atividade. Então tudo isso vai dar àquela região uma recuperação, para que as pessoas possam andar pela cidade. Né? A gente sempre aqui na Paulista vive fala, o importante é ter calçadas boas, né? Iluminação boa, limpeza pública funcionando. O resto deixa que o povo cria atividade econômica, cria áreas de lazer. Né? Então a vinda, né, a recuperação do Belas Artes é um ganho, como foi dito aqui, não para a Avenida Paulista ou para a região, é um ganho da cidade, sob todos os aspectos, pela representação cultural e pelo uso do espaço. Né? E mostrar que, como ele disse, que é possível, quando todos os agentes quando há mobilização, né, da sociedade. E um projeto sério, né? É um projeto sério. Então, isso acho que é importante que se diga que essa questão do André liderar esse processo com outros companheiros deu a credibilidade suficiente para que isso encontrasse um bom termo, né? Muito obrigado. Do proprietário, do poder público, né? Todo mundo fica feliz. A satisfação de todos, né? Todo mundo contente. Feliz. Ficou contente com essa história. Agora, André, queria saber também da sua experiência em relação com a Avenida Paulista, né? Qual que é a tua experiência? Você frequenta muito a avenida, você usufrui da nossa avenida? Há bastante, há muitos anos. Até porque, até anos, enfim, a Avenida Paulista sempre foi a avenida dos cinemas. Alguns até já fecharam, infelizmente houve uma remodelação dos cinemas de São Paulo, né? Aqueles cinemas grandes, como foi o Cine Astor, o Cine Liberty, infelizmente fecharam, mas de outro lado tem outros cinemas aí no lugar. Então, desde muito jovem, a Avenida Paulista era o lugar onde eu ia por causa dos cinemas, o próprio Belas Artes, que eu frequentava, Gazeta, né? Tinha o Cine Paulistano, que ficava aí na Brigadeiro, quase esquina com a Paulista, o Majestic, que hoje é o Espaço Augusto, mas enfim. Um redesenho, né? E eu frequentava muito já por causa disso. O MASP, a Mostra Internacional do Cinema de São Paulo, eu já sou uma pessoa de idade, não pareço, mas... Assistiu muito a mostra, né? A mostra, quando eu comecei a acompanhar, ela era só no MASP. Hoje a mostra ocupa 30 cinemas em São Paulo. As pessoas pensam que a mostra já nasceu desse tamanho. Passavam 40 filmes. Hoje são. Então, a Avenida Paulista sempre fez muito parte da minha vida. E aí, uma série de outras atividades, acabei envolvendo no Cine Belas Artes, não só como espectador, mas como gestor, e outras atividades mais. Inclusive o sindicato é lá, né? O André tem uma liderança importante, que é do Sindicato da Indústria, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, como é que você vê agora essa criação da SP Filmes e a oportunidade de São Paulo ter os mecanismos, parece que essa é a ideia, os mecanismos de receber bem produções. Como é que você vê essa notícia da SP Filmes e esse cenário aí para a indústria do cinema? Muito bacana essa iniciativa, porque é isso, você falou bem. A SP Filmes, SP Cine, enfim, essa instituição que estão criando, ela vai na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Cultura, ela tem vários objetivos, mas fundamentalmente é de organizar a atividade em São Paulo. Para você ter uma ideia da situação, hoje, antes de começar a funcionar, se você for filmar em Nova York, é mais fácil do que filmar na cidade de São Paulo. É muito absurdo. Você vai em Nova York, tem justamente uma Film Commission, onde você vai, você carimba tudo, tem que carimbar, você paga todas as taxas que tem que pagar, não quer dizer que é barato. Mas, assim, mas você tem alguma hora. Você vai num lugar único e você fecha Times Square. Aqui em São Paulo, para você filmar numa praça longe, você precisa de 6 autorizações diferentes. E tem um movimento em São Paulo das empresas de produção de filmes publicitários, a APRO, junto com o sindicato, de trazer produções internacionais para o Brasil. E aí esbarra nessa dificuldade muitas vezes. É tão complexo demais São Paulo, né, que acaba às vezes o filme vem para o Brasil e vai para outra cidade e não para São Paulo. E de outro lado, a atividade de produção de cinema, que vamos dizer, é a cereja da produção audiovisual, São Paulo é 40% da economia do Brasil, 40% dos impostos do Brasil, 50% do mercado de bilhetes de cinema no Brasil, e a gente tem uma produção de filmes muito menor do que o Rio de Janeiro. Como é que pode isso? Tem alguma coisa que está errada. Com certeza. Porque o Rio de Janeiro tem uma empresa de cinema há acho que 15 anos, com isso conseguiu organizar, conseguiu uma série de... Então acho que essa iniciativa vem em muito bom momento para que a gente possa dar aí mais um passo. Quando eu digo que a produção é muito menor, não quer dizer que ela é minúscula, né? A gente tem uma produção forte em São Paulo. Mas poderia ter muito mais, ela deveria ser maior, ela deveria estar... E essa questão do destino, para quem não é do
do meio, ele é muito importante não só para a nossa atividade, é para vender a cidade de São Paulo para o mundo. Estamos falando de turismo, de economia. Exatamente, de serviço. Que quando você faz uma locação numa cidade, a gente vê os filmes, né? Você está vendo a cidade, de alguma forma. Você está vendo um serviço da cidade. Quantas pessoas não vão a Nova York porque elas querem andar de táxi amarelo? Táxi amarelo. Ou passar em algum lugar... Porque elas já viram em algum filme, né? Isso, num filme, no comercial, né? Assim, estou dando táxi amarelo como um exemplo. Que é bem significativo, né? Ou passar num lugar que foi um ambiente de uma locação de uma série ou de uma cena importante. Então, essa iniciativa, ela traz à cidade de São Paulo, não só ao setor da indústria cinematográfica, uma oportunidade de visibilidade institucional e dos seus serviços da cidade muito forte e que certamente trará benefícios aí. Nova York é um bom exemplo. Nos anos 70, Nova York era uma cidade destruída, perigosíssima, quebrada. Violenta, né? Perigosíssima. Você não podia andar na rua à noite em Nova York. Assim, no centro da cidade. Não era na periferia lá. Não, no centro da cidade. O prefeito entrou. O que ele fez? Ele criou uma campanha para tornar Nova York uma cidade querida. E um dos focos principais foi trazer para Nova York filmes, comerciais, séries, que fizeram com que Nova York hoje é o destino, talvez, eu diria, mais desejado por uma enorme parcela da população. E se não for o mais desejado, com certeza é um dos mais. Com certeza. É isso. Isso foi nos anos 70, né? Não tem nem 50 anos, 40 anos atrás. Eu me lembro de ter estado em Nova York a primeira vez com meus pais. Já era comecinho dos anos 80, nós fomos no cinema, uma sessão assim de 5h30, e a gente saiu do cinema às 7h30, tinha escurecido, a gente não sabia, não tinha nenhuma pessoa na rua. Já era a gente risco. ficou em pânico. Já era risco. A gente não sabia o que fazer, porque não tinha ninguém na rua, não tinha o que fazer, não tinha celular, não tinha como ligar, não tinha como fazer um aplicativo do táxi, e a gente começou a andar pela rua, o hotel não era muito longe, completamente apavorado. Quando chegamos no hotel, o moço falou, não pode? Como assim? Estão andando aí. Olha, né? Imagina, isso foi final dos anos 70. Eu acho que foi 79 ou 80. Não tenho certeza absoluta. Quer dizer, em pouco tempo a gente Você tem vê, em 30 e poucos anos, completamente você é uma cidade... recupera a imagem, recupera ou apresenta a cidade para as pessoas, né? Não só. Porque quando se fala em gravar aqui, você também pode estar falando que está gravando algum produto que é para o nosso mercado também. Claro. Quer dizer, não é só gravar para equipes internacionais. As nossas gravações também, aqui né, têm dificuldades em produção. É verdade. Sim, claro. Isso não é só um produto externo, é o nosso. Foi isso que o André falou. Às vezes a pessoa acaba escolhendo Você vai outro lugar aqui mesmo no Brasil. Tem filmes de produtores de São Paulo, que o produtor de São Paulo vai filmar em outro lugar, por causa da dificuldade de filmar na cidade de São Paulo. Isso. E você vê, hoje São Paulo já é um destino de turismo cultural. Tem muita gente que vem para São Paulo, como ele falou, da diversidade de museus, de teatros, de cinemas, etc. Ora, mas se você pensa, mesmo no Brasil, e principalmente no exterior, quando as pessoas pensam em Brasil, elas pensam em ir para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro investiu, né, em cidade turística. Ora, São Paulo é uma cidade que tem um potencial, tudo bem, não tem praia, mas... Nós já somos o primeiro destino de negócios, de turismo, de maneira geral. Só que desse turismo, grande parte dele é de turismo de negócios. Agora, essa coisa de nós construirmos a cara de São Paulo, né, porque a gente se pergunta, eu sou mais velho, a gente falava que São Paulo era a terra da garoa, a terra que mais cresce, a cidade que mais cresce no mundo. Hoje a gente não consegue definir o que é a nossa cidade. E na maioria das vezes, né, André, as pessoas que vêm a São Paulo se surpreendem com a grandiosidade cultural. Blá, blá, blá. Essa questão do cinema ou da publicidade, retratar a cidade, ajuda a nós termos uma identidade de cultura, de arte, de lazer e entretenimento. Então, até para nós que vivemos aqui, para nós, né? Exatamente, para saber como é que a gente define São Paulo hoje. Uma coisa que a gente faz, acho que o André faz, eu estou falando isso porque a gente se entusiasma com a história do cinema. Às vezes a gente vê uma locação bem mais e fala, puxa, onde é que foi gravado aquilo? Parece que é o fundo da Estação da Luz. Não, será que foi no centro? Né? Eu acho uma curiosidade que pode ser aumentada, né, se mais imagens de São Paulo estiverem dentro dos comerciais, estiverem dentro dos filmes. Quer dizer, a curiosidade de descobrir a nossa cidade. Com certeza. E na verdade também, André, eu queria ressaltar aqui um ponto. Você também trabalhou como na Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, né, como coordenador da Unidade de Fomento e Difusão, e lá fez diversos programas, um trabalho bastante intenso nessa área. E um desses trabalhos que a gente tem que destacar aqui, Antônio Carlos, acho que é de fundamental relevância, é justamente o PROAC, que é o Programa de
organização cultural que funciona como uma lei de incentivo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da finalidade do PROAC, que hoje é tão relevante aqui em São Paulo. Bom, importante dizer que foi um privilégio ter trabalhado com o João Sayad na secretaria, que me levou para trabalhar com ele como coordenador. E justamente o programa tinha sido criado no ano anterior, mas de uma maneira meio amarrada, era difícil de usar. Então nós fizemos, junto com alguns técnicos da Secretaria da Fazenda, conseguimos achar uma solução que, sem descaracterizar, pelo contrário, melhorando, a lei tornou-se viável. É uma lei exatamente de incentivo, é uma lei que permite que qualquer produtor cultural, claro, mediante cadastro, registros, aprovações, possa buscar recursos nas empresas que contribuem com o ICMS, que é o imposto pago para o Estado. É um volume de recursos muito grande, é um volume de recursos que hoje viabiliza uma série de espetáculos de teatro, de cinema, produção audiovisual, em todas as áreas, e que tem uma vantagem. A Lei Rouanet utiliza um imposto de renda, mas ela só se aplica para as empresas grandes que pagam lucro real. Né? Não quero complicar aqui para ninguém, mas enfim, empresas médias não tem como usar a Lei Rouanet. Já o PROAC, qualquer concessionário de carro, qualquer supermercado já tem algum ICMS para pagar e, portanto, pode entrar. E a outra qualidade desse sistema é que você tem no interior de São Paulo uma série de empresas que contribuem. Então o PROAC também tem esse caráter regional. Você tem hoje muitas empresas investindo em produtores ou em equipamentos culturais nas suas bases, nas suas regiões. Isso é fundamental, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, em Araçatuba. Fomenta a indústria e a comunidade local, né, gente? Fomenta a atividade cultural, fomenta a autoestima da região. Então é um programa do governo do estado de muito sucesso. Bom, infelizmente nosso tempo já está acabando. Antônio Carlos gostaria de fazer as considerações. Eu queria agradecer ao André, como cidadão aqui, de alguém que vive a Paulista, pelo esforço dele, da equipe de revitalizar e devolver o Belas Artes para São Paulo, colocar a Associação Paulista Viva à disposição das suas iniciativas na divulgação das atividades, dos eventos, e cumprimentá-lo pelo trabalho do MIS, que esse também é um trabalho gigante, enorme para a nossa cidade, e agradecer seu tempo. É isso, eu que agradeço o convite, a gentileza aqui, os elogios. Mas é isso, o meu objetivo sempre foi, com toda a equipe, com todas as pessoas lá que estão juntos, ninguém faz nada sozinho, criar lugares onde as pessoas gostem de ir. Acho que esse é por isso que a gente se mexe, se movimenta, e fico muito contente que esteja funcionando. Muito obrigada, viu, André, pela sua participação. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.